Boa noite a todos. Eu e a Dandara hoje estamos aqui para falar de um assunto muito atual, importante, que fala sobre a questão do racismo, fala sobre a questão da mulher negra, né, lutadora, batalhadora, e que sempre teve atuante desde o início de tudo, mesmo dentro da senzala, atuante. E eu gostaria que a Dandara se apresentasse, né, para que todo mundo conhecesse, quem não conhece. Boa noite, muito obrigada, Márcia, pelo convite, obrigada a todos, é um prazer enorme estar aqui essa noite. Então vamos lá, vou me apresentar, meu nome é Dandara, eu tenho 25 anos, sou estudante de pedagogia, estou no meu segundo casamento, tenho um filho de 5 anos do primeiro casamento, moro com meu marido, com meu filho e com meu enteado mais velho, nascida de família negra, de classe média baixa. Eu carrego essa carga histórica e de luta já no meu nome. Eu vou resumir de uma maneira geral aqui quem foi Dandara dos Palmares, Dandara de Palmares, Dandara dos Palmares, que pode ser que muita gente nunca ouviu falar sobre ela. Eu conto mais esmiuçadamente sobre ela no meu canal do YouTube, e lá tem um vídeo de 20 minutos que eu falo bastante sobre ela. A Dandara dos Palmares, não se sabe se ela veio para o Brasil de família real africana pequena ou se ela nasceu aqui de família real africana. O que se sabe é que ela cresceu no Quilombo dos Palmares e lá ela conheceu o Zumbi dos Palmares, grande ícone da luta, né, contra a escravidão, e ela é a esposa reconhecida de Zumbi dos Palmares. Dandara dos Palmares, ela era líder do exército feminino negro no Quilombo de Palmares, lutava para proteger o seu povo, para proteger o seu lugar, e ela exímia conhecedora das ervas, por isso era curandeira do Quilombo dos Palmares. Ela também cuidava da agricultura local, principalmente na plantação de mandioca e produção de farinha de mandioca. Dandara dos Palmares, ela foi capturada para ser escrava e em 6 de fevereiro de 1694, ela pula de um penhasco de pedras e dá fim à sua vida, porque para ela a escravidão era pior do que morrer. Então ela se joga, ela se entrega, porque não tinha como viver daquela maneira. Exato. É muito linda a história de Dandara. E essa Dandara, que está aqui, é a minha nora. É casada com meu filho Tiago, né? Falando sobre essa questão dos negros, recentemente, aí agora, né, nesses dias, o presidente da Fundação Cultural Palmares, o senhor Sérgio Camargo, ele afirma que o movimento negro, ele é uma escória maldita, né? Ele é composto por vagabundos. Ele fala que Zumbi, ele escravizava os pretos, né? Ele fala que as religiões africanas, ele fala mal, né, das mulheres, né, que trabalhavam com ervas, que ele chama de macumbeiras, né? Na verdade, ele faz uma verdadeira desconstrução cultural, né, da cultura africana no Brasil. Essas afirmações dele, na verdade, vazou, que diz ele que roubaram o celular dele, e é um celular lá, né, corporativo, e pegaram essas conversas dele. Então, do que nós vamos falar aqui? Né? Nós vamos falar dessa questão estrutural que existe no Brasil, né? Que, no caso, quando um diretor, né, de uma instituição assim, que é, né, a Fundação Palmares, ele fala contra aquilo do qual ele representa, ele atinge diretamente, né,
as classes mais populares do Brasil, né? Porque os brasileiros, na sua maioria, são negros, são pardos, ele atinge diretamente aí essas pessoas, e isso tudo faz parte dessa crise social que vai, né, junto com essa crise da pandemia, né, e vai junto, né, essa crise social, mostrando que esse governo, ele é ultra neoliberal, ele é autoritário, né, e vem dos seus parceiros ali, as pessoas que são indicadas por ele, né, e ele argumenta, ele diz o seguinte, ele diz que ele faz um trabalho sério, né, que ele trabalha para o desenvolvimento do Brasil e do povo brasileiro. E aí eu fiquei me perguntando, que povo, né? Que povo. Que povo brasileiro, né? E aí, Dandara, o que você pensa dessa situação? Então, o que eu penso dessa situação é exatamente que povo, qual é o povo brasileiro? Quem somos nós, população brasileira? Será que não é a população justamente que colocou ele aí na fundação dos Palmares? Será que não é a população negra, trabalhadora? Quem é a população brasileira? Qual que é o povo brasileiro para ele falar, tá, numa conversa restrita, né? Uma conversa sigilosa. Bom, enfim. Aliás, os sigilos são quebrados constantemente nesse país, né? Tá sendo. Fala um pouquinho de você, fala um pouquinho da sua infância, fala como foi, as impressões que você teve, do convívio, né, que você teve, dos seus familiares. Então, Márcia, é assim, eu já vim com essa carga do nome, então eu não fiquei quieta só, tá, Dandara, legal, nome bonito, forte, né? Não, eu fui além, eu quis procurar sobre ela para dar uma honra, não a ela somente, mas para minha família e para mim e para as minhas gerações futuras. Dandara, para mim, simboliza símbolo de luta, de empoderamento feminino. Lá, Brasil colônia, 1600, a mulher já era toda. Porque eu, agora, século XXI, não vou lutar, não vou dizer, não vou. Então tá, século XXI, nasci no finalzinho do século XX, né, 1994, 300 anos depois da morte da Dandara de Palmares, e eu cresci numa família pobre, negra, pai e mãe pretos, e a base, a estrutura da minha educação, até hoje, é a educação. Meus pais me criaram para ter educação, porque eu iria circular em ambientes, talvez, que eles não puderam ter oportunidade. Então, sempre, o pilar básico da minha criação foi a educação. E por que eu enfatizo isso? Porque justamente por causa da educação e das oportunidades que eu estou tendo, meus pais não puderam ter, por causa da cor da pele. E eu lembro, eu estudei eu vou contar aqui um pouquinho da minha trajetória na escola, mas se ficar muito longo, você me corta, por favor. É assim, quando eu estava no ensino infantil, que é, né, a pré-escola, eu estudei em escola municipal. E eu lembro, pode ser que naquela época não foi o que aconteceu, mas eu tinha 3, 4 anos de idade, 5 anos. Eu já tinha consciência de que eu sofreria racismo ao longo da minha vida, naquela época. E eu lembro de um dia na roda, a professora escolhendo os coleguinhas para serem ajudante de escola, e nunca chegava no meu nome. E nunca chegava, eu falei, mas que coisa, sempre passava. Aí eu virei para ela e falei assim, você não me escolhe porque eu sou negra? Tudo bem,
passou ali, eu vinha estudar numa escola SESI, né, do grupo SESI, porque eu não fiz o último ano do ensino infantil. Então, a escola estadual não iria me aceitar porque eu não tinha diploma de conclusão do ensino infantil. A única escola que me aceitou foi o SESI, e que é uma excelente escola, uma escola de um ensino, assim, eu acho que, de maneira geral, em todo o estado de São Paulo, não tem o que contestar. E quando eu entrei no SESI, pessoa negra, assumidamente negra, com a pele mais retinta, mais escura, eu era a única da escola nos primeiros 2 anos que eu estudei lá. Eu sofri muito racismo naquela escola, mas muito. Foi ali que eu vi o quanto que era doído ser negro no Brasil. Eram coisas do tipo banana podre, pão queimado, sua macaca, você ficou mais tempo no forno, por isso que saiu dessa cor. E muitas vezes eu me colocava dentro dessas brincadeiras para ficar dentro daquele círculo de amizades, porque eu não tinha com quem. Né, eu era a única ali, não tinha ninguém igual a mim. Então, às vezes, eu até me colocava, não, sou pretinha, pão queimado mesmo, mas aquilo me doía, aquilo me machucava, eu chegava em casa, eu queria chorar, no outro dia eu não queria ir na escola, eu tive muitas dores de cabeça, anos depois eu fui visitar a escola, fui ver a diretora, ela falou assim, passou essas dores de cabeça? Porque era constante, porque eu não queria estar naquela escola. E eu me lembro, na época, isso me doía. Agora, eu entendo. Eu me lembro dos meus pais querendo que eu continuasse a estudar. Eu falava, mãe, pai, eu não quero ficar mais lá. Me tira de lá. Eu não sabia de contexto racismo, mas eu falava assim, eles me xingam, eles colocam, me inferiorizam, me tira daquele lugar. E meus pais não me tiravam. Na época eu ficava muito brava, eu ficava muito triste. Eu falei assim, não é possível, meus pais não estão dando credibilidade no que eu estou falando. É isso, eu estou falando uma criança de 6 anos e 7 anos de idade. Aí, no final, no meio do ano da 4ª série, eu consegui ir para uma escola estadual. Só que era uma escola estadual de privilégio, digamos assim. Ela abrigava preto, pobre, rico, branco, não tinha distinção. Era tudo junto e misturado. Tudo junto e misturado, era uma delícia aquele lugar. E era uma escola estadual de um nível de qualidade de ensino que tinha muito rico. Muita gente da elite estudava naquela escola, porque era uma escola padrão da cidade, modelo a ser seguido. E eu consegui entrar lá. E lá, sofri racismo lá também, só que foi muito menos, e lá eu me vi podendo ser a Dandara. Eu não estava mais acolhida, eu não estava mais, com medo do que vão falar de mim por causa do meu jeito de ser. Lá eu apareci. Então lá eu não era mais julgada pela cor da minha pele. Lá eu era julgada pela minha atitude, pela minha fala, pela minha personalidade, não pelo meu físico. Então lá eu despontei, lá eu brilhei, lá para mim foi o melhor lugar. E aí eu fui começando a entender a postura dos meus pais lá na época do SESI, porque a postura deles foi de querer me fazer uma mulher forte, porque ao decorrer da minha vida, eu iria ver aquelas coisas que aconteciam comigo lá atrás, normal, ao longo da minha vida toda. Então, eles não estavam me menosprezando, eles estavam querendo que eu criasse uma casca de você vai ver isso diariamente. Não é naquela escola. A escola que você passar, o lugar que você passar, porque eu não sou bem aceita em qualquer lugar. Eu não sou bem vista por qualquer pessoa. Eu passo por lugares e graças à educação que os meus pais me deram, graças a eles, graças a Deus, eu consigo
circular por lugares, estar numa live conversando com pessoas de nível escolar alto ou baixo, indiferente, mas eu precisei tomar muita pancada na cara, muito, para enrijecer. Depois disso, aí eu tive também coisas como... Quando eu fiz o ensino médio, eu também fui para uma escola estadual, só que é daquele Centro Paula Souza. Então, é uma escola que, para você entrar, não é por dinheiro, não é por lugar onde você mora, não é por popularidade, nome na cidade, não é nada disso, é vestibulinho. Então, ali eu entrei por causa da minha capacidade intelectual. E nisso, eu vi o quanto que não tinha tanta gente com a mesma possibilidade do que eu ali. Porque, apesar de ser uma escola grande, que vinham crianças, adolescentes, no caso, da região toda, não tinha um grande número de crianças ou adolescentes negros. Tinha uma diversidade, já era diferente, porque mas daí a gente pauta lá a questão do... E o ensino dessas crianças lá atrás, as crianças negras, cadê a qualidade do ensino para chegar lá na frente, conseguir fazer o vestibulinho e conseguir passar? Exato. Não tinha. E quando eu entrei, não tinha nem cota, então eu entrei pela capacidade mesmo. Então, assim, cadê esse povo? Não tem. Você vê, é muito marcado isso, né? Tem aquela moça, até passou no Domingo Espetacular, uma bailarina chamada Bárbara, que ela teve um casal que teve o carro roubado, e já era um pouco mais à noite, e na delegacia, o casal identificaram a Bárbara pelo cabelo. Como né? Se pelo cabelo você reconhece alguém, né? Foi assim, e ela até ficou presa, até que ela conseguiu provar, né, que alguém ouviu, né, ela falar que ela não era, que ela não estava no local, né. Você vê, essa questão do negro, né, ela é, como eu tenho falado sempre, ela é estrutural, certo? Eu ouvi uma blogueira no Face mesmo, no meu feed de notícia, ela dizia uma coisa mais ou menos assim, como não pensar, né, como não ser, né, racista. Eu tô andando numa rua escura, né, com pouca luminosidade, foi o que eu fui entendendo dela, e de frente comigo vem vindo um rapaz que ela sugere ser negro, né, que ela sugere ser negro. E eu vendo ela fazer, acho que era uma live, um vídeo que ela tinha gravado, sei lá. Aí eu fiquei pensando comigo e lembrei de uma coisa que minha mãe falava para mim, né, que à noite todo gato é pardo. E aí me fiz a seguinte pergunta: aquela pessoa que vinha de frente com ela, não pensou a mesma coisa? Com certeza. Porque na rua escura estavam ela e a pessoa que ela já rotula. Acredito que ela fez isso por uma questão de horário e tal. Então, era normal que tivesse ali naquela rua um negro bandido que fosse atacá-la, que fosse roubá-la. Mas e ela? E ela naquele lugar? Exatamente, né? Que foi que eu associei com aquilo que a minha mãe sempre falava, né? Que à noite todo gato é pardo, né? Então era uma coisa meia... Talvez ele estivesse pensando isso dela também. Você é uma ameaça para mim. Você vê a questão desse menino, né, agora que aconteceu, essa coisa trágica com o menino Miguel, né, de 5 anos, você vê a mãe dizer que ela cuidou dos filhos da patroa, e cuida como se fossem dela, e aqueles minutos que o menino dela ficou com a patroa, todos os veículos de informação, jornais e toda a televisão, tá passando e mostra nitidamente que ela não estava, ela botou o menino lá, ele foi, ela vai, né? Só ela que apertou o botão do nono andar. De forma negligente, né?
e que leva sempre a gente a falar que... E ela pagou o quê de fiança? 20 mil reais? 20 é uma mil. vida. 20 é uma mil. vida. É uma vida. Então, você vê, a questão do negro, né? Ele está mais afastado dos centros das cidades, como você falou, ele não tem oportunidades, porque para entrar numa boa escola ele teria que fazer um vestibulinho, mas para ele passar nesse vestibulinho ele tem que ter uma boa educação antes, né, para ele conseguir estar fazendo isso. Então, quer dizer, ele fica mesmo à margem, né, e é que é o caso também, olha, você vê do menino João Pedro, educação eles têm em casa, porque a mãe diz para a criança, fica dentro de casa, porque fora de casa é perigoso, e ele morre dentro de casa. Dentro de casa. Dentro de casa. Para matar uma criança, quantos tiros eles deram? Então. Né? Então, sabe, tem essas coisas, mas o que está mais efervescente hoje, né, no mundo, porque eu não sei porque dói mais a dor americana, eu não entendi até hoje porque dói mais a dor americana, porque até a pandemia, quando ela acontecia em outros países, aqui no Brasil, né? Pouco importa. E é o caso do George Floyd, né? Que, independente do que ele tenha feito, né? E isso vai ser averiguado por quem tem que ver isso aí, né? Por quem tem que julgar, dizer se está certo, se está errado, se ele tinha mesmo uma nota de dinheiro falsa, tudo, mas não justifica, não. Né? Ele pedia para tirar o joelho de cima, que ele estava sufocando. Eu vejo essas questões, vamos dizer assim, elas remetem sempre, né, para um público, vamos dizer assim, por pessoas, né, que são diferentes, que eles colocam como diferentes. Por isso eu digo, o racismo, ele está dentro das pessoas, né? Então, você vê, é uma questão... Pode falar. Pode falar. Não, mas não, que eu tinha mais aqui comentar, era isso. Não, é a tal questão do racismo estrutural. A sociedade já é criada para ver, talvez, uma pessoa na penumbra da noite, não sei o quê. Ah, é o negro que tá ali. Ele vai me assaltar, ele vai me matar. Eu vi, não sei se foi a mesma mulher que apareceu no seu feed, eu vi ontem uma infeliz pessoa falando que o racismo sempre vai existir, enquanto os negros continuarem matando e roubando. Aí é a hora que eu jogo, tá, mas é só negro que mata e rouba. Ah, não, eu nunca vi crime de colarinho branco. Nunca vi. Sabe aquele alto escalão lá, assim, aquela parte lá de políticos branquinhos e cheirosos, né? Aquela parte de empresários, né? Mas esse ela não tem medo. Esse ela não tem medo. Esse ela estende o tapete vermelho para esse cara passar. Você vê como esse racismo, ele é toda uma coisa que já não está mais velada. Ela está pública. Não tá. As pessoas declaram. Não tá. É público, é nítido. O próprio George Floyd, ele foi morto ali, na rua. Todo mundo passando. Tinham 3 policiais nas costas, imobilizando ele e um na garganta. Né? E todo mundo vendo aquilo que estava acontecendo. É um absurdo. Eu separei uma imagem, Márcia, que reflete e resume tanto essa posição de como o negro é visto, e a hora que você vai discutir sobre racismo com as pessoas, não tem. Eu não vou saber o nome da pessoa que fez o cartoon. Eu não sei se tá aparecendo inteiro. Tá aparecendo? Tá, levanta mais. Isso, tá. Aí? Aí. É isso aí mesmo.
É isso mesmo. Muito bem feito, Cartoon. Então, aqui, o policial toma aqui seu negro, bate, você o suspeito de um crime, já prende, já mata antes de perguntar, antes de qualquer coisa, é a confusão. Não, mas é que eu me confundi porque parecia com quem? Com quem que ele se parecia? Ou será que é porque ele é preto? Né? É bem isso, o racismo, ele ficou mesmo escancarado. Eu acho que ele é um grande entrave na sociedade brasileira. A crença, e pior, tem muita gente que diz que racismo não existe. Não existe. Eles ficam, né, eles criam esse entrave para a nossa sociedade, para a gente conseguir construir uma sociedade mais justa, né, com uma verdadeira democracia racial, onde todo mundo tem direitos iguais. Porque existem pensamentos de grupos supremacistas, né, brancos, aquela coisa toda de que está ligado diretamente ao confronto racial no Brasil, aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, em outros países. Existem as pessoas que sempre defenderam-se e defenderam, né, as pessoas como Martin Luther King e outros que põem mesmo a cara à tapa, né, e vão defender. Nos Estados Unidos, ele acontece um pouco diferente aqui, né? Porque lá, o que aconteceu? Quando tem lá assinado, né, a libertação dos escravos, os proprietários de terra eles perdem muito com isso, eles se organizam, mas eles são pobres, eles se organizam e formam lá a Ku Klux Klan, né, e que hoje em dia a gente vê meio replicado aqui no Brasil também, coisas assim, mas eles é só ódio mesmo, eles não querem que o negro tenha espaço, é só ódio, porque eles são pobres, eles estão perdendo coisas, não estou dizendo que está certo, mas eles fizeram isso é histórico, né, e eles vão para cima, né, das pessoas. Aqui é um pouco diferente, aqui acontece um pouquinho diferente, porque aqui a gente vem com uma negação, né, aqui a gente vem com uma negação desse racismo, né, mas ele está dentro, sabe, de toda a questão política e econômica, e ele vem de lá de trás. De lá de trás. Ele vem de lá de trás, porque você estava falando para mim de umas leis antes da abolição, né, que aconteceu, que elas aconteceram antes, né? Você quer falar um pouquinho delas? Vamos falar. Se eu olhar aqui é porque eu estou na minha cola, Márcia, porque é muita informação. Mas é assim, então, o diferencial do americano, do racismo americano para o racismo brasileiro justamente é essa história, é o racismo que as pessoas falam assim, não existe racismo. Por quê? Porque vem de lá de trás. Grandes influencers da época pré-abolição, já lá atrás, com o medo, porque assim, a população negra, a população escrava, era muito grande, mas muito grande. Então eles estavam meio que, meu Deus do céu. Lógico que anos para frente eles já viam ali né, a pressão internacional já começa, tá abolindo a escravidão, vamos. Então eles já veem que alguma hora ia chegar aqui no Brasil. Então eles já lançam políticas assim de antemão, preparando para que a sociedade escravagista se mantenha. E quais são essas políticas reparatórias? O que acontece lá atrás? E assim, foram coisas que não foi assim, lá no bar, lá escondidinho uma conversa. Não.
são grandes pensadores, são grandes teóricos, são escritores, são pessoas realmente influencers da época que vêm jogar essa política que é difundida até hoje, de uma maneira no nosso inconsciente. O que acontece? Eles se jogam no científico esse racismo. Então, o que eles veem aqui? População negra enorme. Não tem como a gente matar todos, não tem como... Não, população gigantesca negra. Não ia chegar ao padrão de brancos europeus. Então, o que a gente vai fazer? Vamos higienizar a raça. Não vamos conseguir ter um padrão branco europeu, mas vamos fazer um padrão branco brasileiro, vamos miscigenar essa raça e fazer o nosso brasileiro, porque daí, conforme as descendências forem passando, vai clareando a pele. Não vai chegar igual ao do europeu, mas nós vamos ter os brancos brasileiros. Aí temos Silvio Ramos, se não me engano é ele, isso, Silvio Romero, desculpa, Silvio Romero, que ele foi um dos grandes influenciadores sobre essa política de higienizar, e quando você fala higienizar, você fala em limpeza. E se você está falando de higienizar uma raça, então você está falando que a raça negra é suja. Então vamos limpar essa raça, vamos exterminar. Não dá, lógico, para acabar com ela, porque é muita gente. Pressão internacional ali a todo vapor. E Silvio Romero, para quem nunca ouviu falar dele, para ter a noção do quão influencer ele era na época, ele foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Então o cara não foi um ali da esquina, não, que vamos, né, misturar as raças. Aí que começa os abusos, os estupros, que começa com as negras e as indígenas escravizados aqui no Brasil. Começa essa miscigenação da raça para embranquecer. Aí a gente vê lá em 1830, e tem grandes nomes, como Monteiro Lobato, Nina Rodrigues, tudo nessa linha de pensamento. Aí a gente vai lá para 1837, pré-abolição, que tem a lei, já uma lei preventiva, né, para não... Bem preventiva, que coloca o negro numa posição de que negro não pode... Aliás, a lei diz assim, é a seguinte, a lei, é proibido que pessoas de moléstias contagiosas e negros frequentem escolas públicas. Você coloca o negro no mesmo parâmetro de pessoa que passa uma doença contagiosa. Você coloca o negro... Não, você não pode ter instrução, você não pode estudar. Aí depois, em 1850, temos o que foi popularmente conhecido a Lei de Terras, que também é proibido o negro de ter terras. E ela vem ser sancionada no mesmo mês e ano da Lei Eusébio de Queiroz, que previa o fim do tráfico negreiro. Ou seja, o que acontece ali? Não vai entrar mais negro aqui no Brasil. Eles não podem ter privilégio, não podem ter casa, eles não podem chegar no mesmo nível social que a gente. Eles não podem ter direito a nada. Então, já vamos por aqui em lei, porque isso foi antes da abolição. Já vamos por aqui que não pode ter terra. Então, já não pode estudar. Já não pode ter terra. O que sobra? Trabalho. As laterais. Tem uma lei aí também que fala sobre vadiagem, né? Exatamente. Se a pessoa fosse pega vadiando, né? Porque assim, se ele sai da situação de escravo, né? E ele já não tem mais trabalho, ele não pode estudar, ele não tem moradia, ele vai andar. Vadiar. Ele vai ficar andando de um lado para o outro. Aí, então, tem uma lei lá que chega e fala, olha, não pode vadiar. Não pode vadiar. Você vai preso. 2 anos após a abolição da escravidão, da escravatura, como queira, 2 anos depois,
Então, tinha aquele monte de negro liberto, que não podia estudar, que não podia ter terras. O que eles precisavam? Precisavam de empregos. Pós-escravidão, os fazendeiros furiosos, né, os donos de terras, furiosos porque libertaram a mão de obra deles, eles foram indenizados e a população negra não. E eles, né, o Estado indeniza os fazendeiros por perderem esses negros, e os próprios negros, a mãe África e tal, não. Aí o que acontece? 2 anos depois, estão sem emprego, mas estão sem trabalho, estão sem casa e estão sem estudo. Aí eles são proibidos de vadiar e são proibidos de exercer a sua cultura, capoeira, enfim, porque eram punidos, eram presos esses pretos que estavam libertos. Aí que eu falo, essa liberdade, assinar a Lei Áurea, realmente foi uma libertação dos escravos, ou foi porque a pressão internacional estava tão em cima do Brasil porque já estava feio, foi o último país ocidental a libertar os escravos? Será que não foi o tal dito para em inglês ver? Ó, eu assinei, acabou. Mas e no dia a dia aqui? É que, na verdade, essa questão, ela entra muito com política internacional que, né, pode ter levado outro nome lá naquela época, mas é isso. Do mesmo jeito que países não compram produtos de outros países que usam muito agrotóxico, ou, né, que vai comprometer, também existia. Lógico, como o Brasil foi o último país, né, a assinar ali a libertação dos escravos, a pressão internacional, né, então ela é uma pressão política, ela é uma pressão econômica no país. Então é assim, eles não libertaram porque eles são bons. Era uma mão de obra barata. Eles libertaram porque era necessário. E a hora que eles libertam, eles veem, né, eles percebem que tem mais negro que foi escravo do que o próprio branco que tinha ali nos arredores, né? Até Gilberto Freire, que é um historiador, um sociólogo e escritor pernambucano, ele nasceu numa família muito rica, tradicional. Ele escreveu um livro e foi lançado, né, em 1936, que é a primeira grande obra, né, falando sobre os escravos, e ele fala ali da relação de escravo e proprietário, né, e o patrão dele, né, que ele fala de uma relação amistosa. Ele conta de uma relação amistosa. Super amistosa. Eu acho assim, claro, né? E amistosa, né? Não, tá certo. Tá certo. Claro. Eu sou escrava, e o patrão me manda fazer alguma coisa, eu vou fazer, senão eu apanho, né? Então, ele fala dessa relação amistosa, e aí que eu falo para você, que eu vejo, quando você pensa em todos esses intelectuais, né? E quando você fala da higienização, nós olhamos também esse lado da medicina, da parte sanitária, né? Então, nós não estamos falando de pessoas que não sabiam o que estavam fazendo. Não. Nós estamos falando de pessoas que se planejaram, que sabiam o que estavam fazendo. Por isso que eu digo para você que essa questão do racismo no Brasil, ela é estrutural, ela está dentro da economia, ela está dentro da saúde, ela está dentro da educação, ela está dentro da cultura, né? Quando você não permite determinadas culturas, e nós já tivemos, parece que estamos voltando a ter, né? Vamos dizer assim, um embranquecimento, né, cultural, mas muito mais do que isso, nós estamos sendo censurados,
né? Nós estamos sendo censurados, a cultura negra está sendo censurada, o próprio representante ali, né, da cultura, né, ele vai e fala dos movimentos negros, quando ele coloca dessa maneira, que são vagabundos, né, ele tá incitando violência, ele está dizendo, e ele diz também que são pessoas que se apropriam do movimento para conseguir, sabe, conseguir coisas para elas, pessoais, quer dizer, ele joga de uma maneira muito suja, né, e vem toda essa questão. Zero. Coloca o negro a zero, interesseiro, porque, né, ele é branco, você viu como ele é branco? Ele é o negro de alma branca. Você acha que já ouviu essa conversinha, né, do negro, mas você é um negro tão bom de alma branca. Branco. Tão Sim. Branco. Você vê nesse período mesmo que a gente está falando aí, né, do colonial e imperial, eles vão e eles fazem essas leis para se protegerem, né? Sim. São os pecuaristas, né? São os empresários, eles não querem perder nada. Isso vem vindo, isso vem fazendo parte da política para as pessoas, né? Que não levavam o nome de política social, até porque não tinha, para o negro não tinha, né? Mas eles já vão tomando cuidado com as suas coisas. E propõem, sim, sabe, em um determinado momento, alguns cientistas, né, eles propõem, sim, sabe, esse branqueamento, eles propõem, sim, essa questão da eugenia, né, dessa coisa de separação, eles propõem, sim, mudar o brasileiro, moldar o brasileiro diferente do branco da Europa, diferente do caucasiano, do ariano, mas um branco brasileiro, né? E aí, quando a gente fala assim, dá até medo, né? Sim. Porque essa eugenia, ela pode ser relacionada à saúde, né? Uhum. Então, dá até medo, e se você analisar, ela existe hoje, porque as comunidades, elas estão todas por elas mesmas. Sim. Nessa pandemia, né? Então, tem lá o pessoal lá de dentro, que eles mesmos estão ensinando, avisando, cuidando, ó, põe máscara, né? Fica em casa. Eles que estão fazendo as doações, eles estão fazendo o que podem, né? Porque a questão da pandemia, ela é muito engraçada no Brasil, porque foi o rico que trouxe, que ela veio de fora. Sim. Né? Sim. Eu me considero pobre porque eu não tenho dinheiro para viajar para fora, então muita coisa eu não carrego comigo e também não carrego a culpa do vírus. Não. Foram os ricos. Só que hoje você vê muito claro isso, a maior incidência de contágio do coronavírus é nessa faixa mais abastada, porque eles são, sim, mais relaxados em se cuidarem, porque eles fazem muita festa, fazem muita coisa, mas o índice maior de morte é na outra faixa, a dos pobres, né? Porque aquela faixa se cuida, né? Não é que se cuida, tem quem cuide deles, né? Tem quem cuide. Exatamente. Nossa, né, para fulana ali, né, que apertou lá o botão do elevador, a patroa da mãe do menino Miguel que faleceu, para ela fazer as unhas e ter empregada que levasse o cachorrinho dela para passear, a mãe do Miguel estava ali trabalhando. Ela mesma não estava podendo se cuidar porque ela tinha que levar alimento para dentro de casa, levar dinheiro, levar sustento. Ela estava exposta ao vírus. Se ela fosse
infectada, por exemplo, ela já não teria um nível de saúde igual ao da patroa, por exemplo, e ela estava ali sendo exposta, o filho sendo exposto, enquanto ela estava sendo cuidada. Exato. É assim que funciona. Você vê, a pandemia, ela mostrou muita coisa, né? Mas ela mostrou também essa diferença social, ela mostrou essa diferença social que existe, né? Da classe mais abastada, apertando, né? A classe trabalhadora, Sim. a classe, né? Que foi deixada, já vem desde aquela época, com aquelas políticas que eles tinham lá. Então, é uma coisa que vem seguindo um caminho bastante confortável para a elite, vem seguindo um caminho bastante confortável para a elite, mas ela começa a incomodar, e já vem incomodando há algum tempo, né? Porque você vê a questão mesmo do George Floyd lá nos Estados Unidos, você vê manifestação de brancos e negros. Sim. Juntos. Né? Pedindo respeito, pedindo o cuidado, pedindo a atenção, porque, na verdade, eles estão pedindo isso, certo? Eu não sou realmente a favor de destruir coisas, a agressividade, eu não sou nada a favor disso, mas eu sou muito, muito a favor, sim, de ir atrás, de procurar, de se manifestar. E ali tá bonito. Tá lindo. E ali tá bonito, porque tem brancos e negros juntos, né? Pela mesma causa. É a mesma indignação. Pela mesma causa. A mesma indignação. Exatamente. É aí que eu falo para você da possibilidade, que eu acho que pode ser que a gente esteja caminhando para algum tipo de democracia racial, né? Não aquela que eles fizeram, né? Quando eles trouxeram aqueles imigrantes brancos, né, da Europa, para dar uma misturada, e aí você acabou vendo, e muitos livros mostram isso, o mestiço humilhando o próprio mestiço, sabendo que ele era mestiço e ele estava falando mal lá, né, em função dessa coisa muito nas entranhas do brasileiro, sabe, na sua, quase que na sua genética, né? Sim. Quase que na sua genética. É uma coisa, assim, muito forte mesmo. E essa questão até eu acho que você tem uma ilustração, né, que mostra bem essa coisa da pandemia, né? Tem uma coisa aí que você mostra. É o contexto social que a gente vive, que é desde lá de trás até hoje, persiste ainda, que é o que a gente está querendo fazer aqui. A gente está querendo quebrar que é aqui, a ilustração é do Bira, aqui. Márcia, fala para mim aí o lugar. Aí tá bom. Aí tá bom. Aí. Porque eles falam da democracia racial, né, que tem essa democracia racial, e embaixo que tá todo mundo segurando que não tem essa democracia racial. Não. Isso aí que eu falo para você que é um dos entraves que acontece, porque você não evolui enquanto você não se aceita, né? O brasileiro, o dia que ele se aceitar como afrodescendente, e ele é afrodescendente. Todos nós somos. Então, aí ele vai ter, exato, aí ele vai ter condições de lutar. De lutar, né? De igual para igual. De igual para igual, lutar todos juntos, lutar por uma situação melhor para todo mundo junto, né? Porque você vê, hoje, você vê instituições, você vê todo esse jogo político que existe no Brasil, que começa, a gente tem lá no século XIX, a gente tem lá uma Constituição que limita, a gente tem uma política que é conservadora, a gente tem uma sociedade que quer resguardar, né, seus direitos, seus privilégios. Né? Sim, ainda no quesito escravidão, e que compõe ainda a nossa sociedade até os dias de hoje, tem, antes a abolição também teve as próprias leis lei do ventre livre,
que determinava que os nascidos a partir daquele ano seriam livres, só que ninguém lê as entrelinhas, né? O que estava escrito é que, sim, eram nascidos livres, mas um bebê, uma criança precisa de cuidados. Quem cuidaria? Os senhores das mães, até os 8 anos de idade. Aí, após os 8 anos de idade, ou esse fazendeiro, esse senhor da mãe, né, ele receberia uma indenização do Estado por ter ficado com essa criança até os 8 anos, ou então essa criança vai ser obrigada a trabalhar até os 21 anos para ele, como pagamento desse tempo que ele cuidou, dos 8 aos 21. Aí sim ele era livre. E depois a gente já tem a lei de sexagenários, que, venhamos e convenhamos, o negro escravo que chegasse aos 60 anos, nossa vida, já é motivo de... Aí a gente já vê lá atrás, mas você vai ter que pagar um pedágio, porque você não está totalmente livre, não. Você vai ter que pagar 3 anos aqui para o seu senhor trabalhando, você já está com 60, já trabalhou da pior maneira possível, mais desumana, mais vil, e ainda vai ter que trabalhar mais 3 anos para pagar a sua alforria. Aí a gente já vê que logo depois disso já entra a Lei Áurea, então já foi tipo que vamos continuar segurando essas pessoas, porque lá na frente, né, vai ter que ser assinado um documento ali. Eu tenho a impressão que essa reforma da Previdência foi buscar lá na lei do sexagenário. Não é? Já lá atrás. Foi buscar lá atrás, porque não é possível. Então, a gente vem vindo, né? Depois entramos aí num período da época de um regime militar, né? Que eram os militares, que foi 21 anos, né? De perda de direitos. Há o negacionismo com relação a isso também. Há também aquela questão que diz assim, ó, mas quem ficava quieto, quem não batia de frente com o governo, não acontecia nada. Né? Então, é aquela censura, coisa, né? Vamos contar com medo, com a omissão, né, das pessoas, vamos contar com isso. E foram 21 anos assim, depois entra, né, aquela questão da abertura política, e a gente tem uma nova Constituição. E dentro dessa nova Constituição, o que eu quero comentar com você é o seguinte: a Constituição de 88, no artigo 4, ela diz que ela rege, né, essas relações internacionais pelos seguintes princípios, que no inciso 8º, se não me engano, ela repudia o terrorismo e o racismo, tá? Ela repudia o terrorismo e o racismo, e isso foi há 32 anos atrás. Constituição é o nosso papel mandatório até hoje, e você ainda vê sendo minimizado. Você ainda vê que não é bem assim que acontecem as coisas. Você ainda vê. Exato, porque nós vivemos num país que não é racista, né? Imagina, nunca. Claro que não. Né? Racismo. Né? Um negro falando que é perseguido na loja, um negro falando que na rua, na viela, no escuro, está sendo perseguido, uma mulher que é confundida por causa do seu cabelo, qualquer pessoa que é confundida por causa da cor da sua pele. Não é racismo, não. Eles colocam isso. É uma questão bem negacionista mesmo, né? Agora, para a gente falar um pouco de políticas públicas para as mulheres, né? E no caso da saúde da população negra, né? Que existe uma política que vem de uma portaria, a portaria 9.900, não é 9.992, não é 9.000, eu que estou exagerando aí. De 13 de maio de 2009, que
que estabelece, né, regras para o cuidado, né, da mulher negra, porque você estava me falando de qualquer coisa de negligenciar, né? Isso, a saúde. Tem estudos, é comprovado, e isso pode pesquisar que vai dar. A mulher negra, ela, de uma maneira geral e mundial, não é exclusividade do Brasil, ela recebe menos anestesia, ela tem uma negligência médica, ela sofre mais na obstetrícia, né, como que fala? Negligenciamento obstétrico, ela sofre, tido que a mulher negra aguenta mais, a mulher negra é mais forte, ou só porque não é ela que está pagando, né? A mulher branca, enfim, é de outra etnia, da elite da sociedade, ela paga né, um convênio médico, ela tem ali a questão de saúde, mas entregue a ela. E a população negra, que é a maioria, tem essa negligência médica e é comprovado. E aí eu abro um parêntese também para a questão da saúde da mulher, quando a gente está referindo a abuso, que a gente já viu na questão histórica que essa miscigenação da raça, esse embranquecimento da raça, foi através de abuso, foi através de estupros. Então, a gente vê ainda nos dias de hoje a mulher negra, se ela sofre, por exemplo, com um abuso doméstico, qualquer coisa, principalmente agora, no momento de pandemia, onde as famílias têm que ficar em suas casas, o que está acontecendo de aumento de casos é espantoso, é vergonhoso de ver. E aí a gente vai lá para o contexto histórico, contexto de instrução. A mulher que ela teve a sua instrução, que ela podia estudar, que ela podia trabalhar, que ela pode ser dona de terra, de alguma coisa, em tese, ela não vai se submeter a ficar vivendo uma situação infeliz, inferior, que coloca ela e que a inferioriza. Aí você olha para outra esfera da sociedade, a mulher negra que não pode estudar, que não pode trabalhar, ou depende qual o trabalho que ela teve, ela não vai ganhar bem ao ponto de se sustentar e sustentar seus filhos. Será que essa mulher, ela tá livre para sair daquele abuso a qualquer momento? Ou será que por vezes ela tem que ser diminuída e ficar calada? E a hora que ela vai atrás para procurar uma ajuda, alguém que a acolha, alguém que faça algo por ela, será que ela vai ser olhada como vítima ou como suspeita, como ameaça, como pessoa que está fazendo mal? É culpa sua. Você que procura. Então, é um monte de coisa. Por que será que ela entrou naquele relacionamento? Qual foi o porquê? Será que não foi para ter uma vida? Sei lá, são tantos fatores, mas daí na hora de colocar essa mulher frente a frente do problema que ela está enfrentando, no caso da saúde, será que ela vai ser atendida? Será que ela vai ser acolhida? E está na lei que a população negra tem o direito, sim, dessas políticas públicas de saúde, mas será que isso está realmente acontecendo? Ou será que também estão passando um pouco o pano, estão escondendo certas coisas? Não sei. É que no Brasil é tudo tão subnotificado que dá até medo. Mas a verdade é uma só, né, Dandara? A gente hoje vive mesmo numa situação estressante, né? Todo mundo vive nessa situação estressante. Eu fico imaginando essas famílias
que quando fala em isolamento, fique no seu quarto, né? Eu fico imaginando essas famílias que moram só num cômodo, e são 8, são 10 pessoas, né? Como é que funciona esse isolamento? Como é que, né, funciona? Como é que funciona esse isolamento quando o marido, ele perde o emprego por causa da pandemia? Como é que funciona quando o auxílio emergencial dele, nem dela não vem, né? Porque tem até o dono da Havan que recebeu auxílio emergencial, né? E não sei se é verdade, não sei se é mentira, provavelmente ele vai dizer que é mentira, ele vai dizer que é mentira, né? E aí sobe os ânimos, né? E aí sobe os ânimos, e aí acontece mais essa questão da violência aí contra a mulher, né? E essa questão dessas políticas de saúde e de acolhimento. Mas para a gente falar dessas políticas de saúde e acolhimento, vou lembrar você que teve a PEC do fim do mundo, tá lembrado? Todo mundo falava da PEC do fim do mundo lá, a EC, né? Do fim do mundo, que era a emenda constitucional do Temer, né? Que foi lá e cortou a verba. Cortou 20 anos de investimento na saúde. E aí eu pergunto para você, isso vai arrebentar onde? Para a classe trabalhadora pobre, para essa população que está num cômodo com 8 pessoas, para essa população que R$600 do governo nem cheira. Para essa população, não cheira. Para essa população que está com as crianças dentro de casa e não pode, claro, não tem como levar para a escola, mas as crianças têm que comer. Agora tá frio, é inverno, será que tem roupa para se agasalhar? Os casais, como que tá o dia a dia dos casais? Marido, às vezes desempregado, às vezes a mãe que não está trabalhando para ficar... É um monte de coisa. Quem que vai ser prejudicado? É sempre, a corda sempre vai romper ali, né? Porque você vê, já é todo um sistema deficitário, ele já vem meio capenga, né? E aí, se você fala de um congelamento de gasto de saúde, você fala um congelamento de gasto de educação, falando em educação, tem esse estudo à distância emergencial aí, aqui no estado de São Paulo, que está desconsiderando quem nem celular tem, né? Quem não tem internet. Vários fatores, viu, Márcia? Não é só quem não tem celular, quem não tem internet, como, por exemplo, quem não consegue instruir os próprios filhos, porque a educação, beleza, muitas vezes os pais colocam os filhos na escola para o filho ter uma vida diferente da dos pais. Aí esses pais vão ter que ensinar essas crianças como é muito deficitário esse estudo à distância que o Estado está posto. Eu vou ficar quieta. Mas ele é emergencial. Passa rápido, né? Eu acho que sim, eu espero que ele passe rápido. Você veja bem, olha, como eu falei para você, a pandemia nos revela muitas coisas e tem nos revelado um país que precisa de muita ajuda, que precisa de muitas cabeças pensando, que precisa de acolhimento ao seu povo, né? E não é muito o que nós vemos hoje, né? Tem por um lado, sim, tem, mas a população, aquela menos favorecida, ela precisa ser acolhida, ela precisa ser cuidada na alimentação, na moradia, na saúde, né? Aquelas mulheres ficam ali abandonadas com seus filhos, às vezes doente, e tendo que trabalhar, e que provavelmente foi o caso da mãe do Miguel também, né? De ter que trabalhar numa pandemia, compromete a saúde, a gente tem essa falta de vontade mesmo, né? Sim.
Porque veio fácil, né? esse corte aí de 20 anos nos investimentos ali da saúde, mas existe uma má vontade, né, de fazer para o povo. É o que eu percebo. Eu vejo essa má vontade de fazer para o povo. E você veja bem, a Comissão de Orçamento Financeiro, ele diz que o SUS, ele perdeu até 2016, já perdeu de 2016 para cá, não até, em torno de 20 bilhões de investimento. É muito né? dinheiro. E ao longo aí de 2 décadas, né, que são esses 20 anos de congelamento, a perda é estimada em 400 bilhões. Para quem precisa do SUS, para quem usa o SUS, né? E não é só essa questão da pandemia, se usa o SUS para uma porção de coisas, né? Se usa o SUS para uma porção de enfermidades, por um monte de necessidades, e é sempre a classe mais pobre, né? Sim. Que vai estar precisando desse SUS. Então, eu acho que é uma coisa assim que é fácil, está muito fácil tudo entrar em colapso, sabe? Está muito fácil tudo entrar em colapso. Eu acho que a população brasileira, ela está envelhecendo, ela está aprendendo a lidar com as tecnologias, até eu e você, né? A gente tá indo aqui, ó. Aprendendo a lidar com as tecnologias, né? Setores, né, estão crescendo de uma forma assim que a população às vezes não consegue se adequar nisso. Não acompanha. Né? Não consegue, e eu uso o termo, quando eu uso o termo população, é exatamente o pobre, o trabalhador, a base da pirâmide. É a base, né, da pirâmide, sim. A base da pirâmide que eu coloco nisso daí. Eu gostaria que você comentasse mais algumas coisas sobre a sua vida, como que você, né, veio de Amparo para cá, assim, para a gente já ir começando, fazendo um encerramento, né? Fechamento, sim. Eu acho que a gente usou assuntos meio fortes, pesados, né? Sim. Vamos deixar aí essas coisas para as pessoas perceberem, né? E começarem a pensar um pouco, embora sejam assuntos que estão sendo batidos aí constantemente, né? Porque são necessidades que a população está vivendo, chega de uma determinada hora que fica até muito pesado, até para quem está falando, né? Tá difícil. É assim, mas eu vou tentar. Deixa eu ver. Vou tentar resumir a história. Falando ainda um pouquinho da minha trajetória, e misturando um pouquinho com a atual Constituição e as leis, a gente tem em 2010, o Estatuto de Igualdade Racial, que tem como objetivo somos todos iguais. Aí eu jogo a pergunta, se você não preto, se você branco, independente da etnia, no seu círculo social, quantos negros tem? Eu jogo a pergunta: quantos médicos, quantos advogados, engenheiros, pessoas da televisão, professores, quantos negros tem? E eu vou falar por mim, pessoa negra. Do meu ensino médio até hoje, eu estou num grupo de amigas que somos em 4, que a gente se conheceu no ensino médio, até hoje somos. Dessas 4, 2 são negras, então tá equiparado. Aí, essa semana, a gente estava conversando, batendo papo, cantando parabéns para uma delas, e
essa minha amiga, ela falou assim, meu Deus do céu, vocês são loucas, como que eu sou amiga de vocês? Aí eu volto lá atrás na minha história um pouquinho. Quando eu entrei lá no ensino médio, naquela escola que eu passei por vestibulinho e tal, na minha sala negra, assumidamente negra, com cor, tá? Era eu e ela, só. Na escola tinha outros, mas também quantidade mínima. E a gente é amiga até hoje. Aí, as nossas conversas são muito distintas. Nós somos muito diferentes. A gente não pensa as mesmas coisas, a gente não é igual. Sim, temos a semelhança da cor da pele. Mas aí na conversa, no diálogo, são outros pensamentos. Eu converso com ela conversa comigo, conversa entre nós quatro. São assuntos que saem daquela bolha de uma só. Aí eu jogo ela, que é semelhante a mim na cor da pele, eu e ela não somos iguais de pensamento, de personalidade. Quando a gente abre a boca, os assuntos são diferentes e somos amigas. Há, sei lá, 10 anos está fazendo hoje, nesse ano. E somos amigas. Por que as outras pessoas da sociedade não podem integrar no seu dia a dia pessoas diferentes delas? Não precisa ser só pessoas pretas, o diferente. Porque o diferente te traz conhecimento, o diferente te traz a visão de mundo de outras perspectivas, de outras maneiras. A gente não tem que se juntar tudo num bolinho só. Olha, somos pretas, vamos todos se juntar, somos brancos, vamos... Não, por que não? Sabe? Vamos fazer todo mundo... Porque nem eu e ela, que somos pretas, somos iguais. Somos e temos essa amizade. Enfim, são várias e várias histórias. E a parte que eu vou falar, como eu saí de Amparo, a minha família é de Amparo, e atualmente eu moro em Pedreira, e é com muito orgulho que eu venho falar que eu estou em Pedreira hoje por causa da educação que os meus pais me deram lá atrás, que foi tudo um fio foi ligado no outro, que graças a eles, os meus pais não tiveram a mesma oportunidade de vida que eu. Meu pai, o sonho da vida dele é ser professor de história e até hoje ele não conseguiu. Eles abriram mão da vida deles para me dar o pilar da educação. Você vai estudar, você vai se instruir. Até hoje, minha mãe ontem me ligou, é a educação que muda, até hoje. Então, com base nisso, eu vim de uma educação de qualidade e com muito esforço dos meus pais. E com essa educação, tenho muito orgulho em falar que eu já passei em provas para entrar em universidades, por motivos aleatórios, não consegui concluir as 2 primeiras vezes, estou agora na 3ª vez, mas eu passei em 3 universidades por mérito e passei em 3 concursos públicos, um estadual e 2 municipais, um de Amparo e um daqui de Pedreira. Esse de Pedreira, o qual eu trabalho hoje, eu passei em primeiro lugar. E antes de homologar concurso, qualquer coisa, é uma vitória. Antes de qualquer coisa, eu passei pela classificação mesmo, pela pontuação, porque eu não costumo fazer prova colocando as cotas que é direito da população pobre e preta, não é só direito dos pretos, tá? Para quem não sabe, a população pobre que estudou em escola municipal, estadual, escola pública também tem direito à cota. Então, eu evito não pôr cotas, porque eu sei que pessoas precisam. E eu passei em primeiro lugar, comecei a trabalhar aqui, onde eu conheci meu atual marido, filho da Márcia. Então, vim para Pedreira, me casei, a gente juntou tudo misturado. Tá tudo misturado. E você pra gente, né? Outro dia eu estava comentando com o Ivan, e você é uma bênção na nossa vida, né? Obrigada, amei. É uma bênção na nossa vida. Dandara, você quer fazer suas considerações? A gente vai encerrando aí a nossa live. Oi? Não, encerrando. Não, o que eu tenho para dizer foi dito aqui, né? Só que eu, como mulher preta, numa sociedade que sim é racista, e eu sim gostaria de ver uma democracia racial, que ainda não existe, gostaria sim
de ser tratada como igual. Porque eu ainda, mesmo com toda a minha trajetória de vida, eu ainda não sou bem aceita em qualquer lugar. Eu ainda não sou bem vista. Eu ainda escuto pessoas me dizendo: ah, mas você, por exemplo, um cargo que eu já trabalhei, assim, no serviço de atendimento ao público, você consegue porque você é morena escura, porque você é negra clara. Não, eu sou preta, eu sou negra, assim, eu consegui. Pode até ser que na hora até viram essas coisas, mas é por mérito. Mas independente disso, eu ainda sofro esse tipo de racismo velado, essa coisa que está estrutural, está enraizado. E eu luto sim por uma sociedade igualitária, eu luto sim pelos semelhantes a mim e pelos diferentes a mim, e luto pelas mulheres, por igualdade, enfim, somos todos iguais, com as nossas diferenças. Não queremos, antes de mais nada, não queremos segregação, nós queremos união. É isso aí. Obrigada, Dandara. Não falo para vocês? É a bênção na nossa vida. E eu vou terminar primeiro agradecendo quem esteve aqui com a gente, que ficou nos ouvindo. Muito obrigada. Muito grata obrigada mesmo, de coração. Desejar para todos uma boa noite. Hoje é sexta-feira, né? Um bom final de semana assistindo um filme, comendo pipoca, porque nós estamos em isolamento. Então, não tem passeio. Muito obrigada, gente. Eu quero deixar para todo mundo um pensamento da Jurema Werneck. Ela é diretora executiva da Anistia Internacional no Brasil. Ela diz o seguinte: precisamos reconhecer que sem as mulheres, e as mulheres negras, ela afirma isso, e o seu pensar ativo, não teremos o pleno exercício dos nossos direitos. Ser mulher negra é enfrentar a dor, é enfrentar a luta cotidiana, é tentar sobreviver e seguir mais adiante. Palma para todas as mulheres e para as mulheres negras. Boa noite, gente. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau, tchau.